Você está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um podcast do LPM. Antes de tudo, aquele recadinho padrão. Se inscreva nas nossas redes sociais. É só pesquisar por @oficial Lugares pelo Mundo. Você vai encontrar a gente no Insta, no Face, Twitter, Pinterest. Aonde você pesquisar, a gente está lá. Hoje, o nosso papo é para quem gosta de comer. Como convidada, a gente tem a Marisabel Woodman, chefe de cozinha peruana, dona do restaurante La Peruana aqui em São Paulo. Tudo bem com você, Mari? Tudo ótimo. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que foi sua trajetória até você chegar aqui no Brasil. Bom, eu sou do Peru, do norte do Peru, chama Piura. Eu casei com um brasileiro no Peru e fomos morar na Singapura e na França um tempo, e na França eu aproveitei e estudei gastronomia, né? Porque no Peru eu não fazia gastronomia, eu sempre quis, mas meu pai acabou me convencendo de fazer primeiro administração. Aí, bom, enfim, eu estudei gastronomia, trabalhei um tempo lá e depois a gente veio morar aqui no Brasil, no 2012. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar no restaurante Dal Vegito e fiz um estágio no Dom. Aí depois eu já queria empreender e fazer algo meio pequenininho, enfim. Aí eu comecei primeiro a fazer feirinhas gastronômicas, na época da Benedito Calixto. Aí depois na Alameda Santos, e depois eu abri um food truck, e foi um dos primeiros assim que teve na cidade. E o truck foi um sucesso, Teve uma época que teve bastante food truck por aqui, né? Tinha, e a gente foi um dos primeiros, então a gente pegou um pouco esse boom da gastronomia peruana e dos trucks, então foi super bom, assim, está sempre cheio, a gente rodou bastante, foi em várias cidades aqui no interior de São Paulo, fizemos evento no Iguatemi, acho que a gente tinha nem um mês e saímos na portada da Vejinha, depois ganhamos melhor food truck, pela Veja também. Enfim, aí eu decidi abrir um restaurante, né, que é meu sonho, assim, eu sempre quis ter. E aí você largou o food truck para se dedicar ao restaurante? Eu no começo eu tava com os dois, mas assim, o restaurante começou a lotar bem rápido. E assim, era super demandante. Eu não tenho sócio, meu marido trabalha com outro rubro, então era bastante coisa para mim. Aí eu, pouco a pouco, fui deixando o truck e no final decidi parar mesmo e me dedicar ao restaurante, né? E aí, é isso, aí eu tô com o restaurante desde 2015, que também, assim, a gente levou uma surpresa bem legal, né? Que o paulistano, o brasileiro, né? Especialmente aqui em São Paulo, as pessoas gostam muito de experimentar coisas novas, são bem abertas, né? E eu gosto que eles não trocam a comida do outro, né? Eles aceitam bastante do jeito que é, né, de raiz. Então, você tem de tudo, óbvio, né, mas eu gosto bastante disso. Tem japonês, bem japonês, e a gente tenta seguir o bem peruano, né, a nossa cozinha, a maioria dos cozinheiros são do Peru, eles vêm no Brasil especialmente para trabalhar comigo, né, tem alguns que já estão aqui, e tem alguns brasileiros também, né? Que a gente ensina a nossa gastronomia, e eles acabam até falando espanhol. E aí é isso, eu tô nesse ramo desde já um tempinho já. Então, eu justamente ia perguntar sobre isso, sobre se o brasileiro se mostra interessado em conhecer a comida estrangeira. Você já falou que sim, principalmente o paulista, mas você também falou que rodou o interior do estado no seu food truck. Você acha que isso é uma característica mais geral do paulista, do pessoal do estado de São Paulo, ou de outras pessoas de fora do estado que você conheceu? Você acha que é uma característica mais aqui mesmo do paulistano mesmo, da cidade de São Paulo, que é uma cidade maior, tem mais contato com outras culturas, outras pessoas? Bom, quando a gente ia nesses eventos, as pessoas são, né, o brasileiro é bem curioso, eu acho que eles vão e experimentam, aí depois eles veem se vão voltar, se gostam ou não gostam. Então, nesses eventos que você vai uma vez e eles vão para provar um pouco de tudo, a gente se deu bem. Mas, claro, eu acho que São Paulo em si é uma cidade super cosmopolita, né, tem gente de todos os lados do mundo e
e gosta muito de gastronomia, né? Gosta muito de comer. O plano é sair para jantar, para tomar café. O plano é quase sempre comer, né? Sim, aqui é muito isso, né? Eu acho que sim, o brasileiro já é curioso e gosta de provar coisas novas, mas o paulistano realmente gosta muito dessa diversidade, né? De conhecer muitas culturas através da gastronomia. Então você tem uma gastronomia muito rica aqui em São Paulo, né? Tem de tudo, eu adoro. Aproveitando que você falou dessa gastronomia muito rica, o que dá pra ver muito é que os principais restaurantes estrangeiros que tem aqui, comida japonesa, comida italiana também, são os principais. Você acaba não vendo muito, assim, alguns focados na América Latina. Por que você acha que ocorre isso? Eu não sei, eu acho que cada vez tem mais, é um ramo bem difícil. Eu acho que peruanos, por exemplo, têm aberto na minha rua, depois que a gente abriu vários, né, aberto e fechado, não só na minha rua, em São Paulo inteiro tem, né, e tem muito mais quantidade de restaurante peruano, por exemplo, quando eu abri, né, mas é difícil, assim, e também aqui em São Paulo tem uma coisa que é difícil, assim, por exemplo, tem muita coisa de moda, né? Então todo mundo quer numa hora, do mesmo tempo e tal, mas aí isso passa a febre e meio que... É igual teve dos hambúrgueres um tempo atrás. Isso, as paletas mexicanas, etc. Então também tem um pouco isso, assim, por exemplo, eu não sei se comida peruana também tava muito na moda no momento, e eu acho assim que não vai passar, mas já não tá aquela febre, né? Aquela coisa que estava faz alguns anos. Eu acho que um pouco disso. Não sei exatamente por que comida latino-americana não tem tanta como asiática, mas eu conheço alguns, né? Alguns tem lugares de empanadas chilenas, tem comida colombiana, mas tem bastante menos. Não sei, eu acho também que a gastronomia europeia e asiática é uma diversidade, é muito, muito rica, né? Se você vai no Peru, por exemplo, a influência asiática é enorme. Eu acho que assim, é bem difícil de competir, né? Competir gastronomias do resto da América Latina, que são muito boas também. A japonesa, por exemplo, é uma gastronomia que você encontra no mundo inteiro, né? Que é meio que uma febre, assim. E também tem muito imigrante, eu acho que pode ser por isso também. Tem muito imigrante japonês, então sim, por isso você acha tanto. Italiano também. E italiano também. E talvez América Latina, não sei, talvez não tanto. Talvez isso tenha a ver, não sei. Agora, falando mais da culinária peruana em si, quais são as bases dela? Porque aqui no Brasil, o prato do brasileiro é o arroz com feijão, que é o que tem todo dia. E o que forma essa base da comida peruana? Bom, é que o Peru é um país muito diverso, dentro do Peru mesmo, né? Então você tem a costa, que a gente come mais frutos do mar, peixes, né? Aí a Sierra, né? Que é a parte das montanhas, que tem mais sopas, comida mais com batata, com milho, coelho, cuy. Então esse tipo de comida. Aí na selva já tem mais parecido que aqui, né? Aí tem peixes de rio, a gente tem tipo o pirarucu, lá chama paiche, a racacha, que é a mandioquinha de vocês. Enfim, tem várias coisas que são até parecidas da nossa Amazônia, mas assim, uma pessoa da selva come muito diferente, tradicionalmente, né, do que da costa. Então, eu sou da costa e a comida que eu faço é mais dessa parte da costa peruana. Até temos algumas coisinhas das outras regiões, né? Mas muda muito. Então, por exemplo, você me pergunta lá em Piura o que eu como desde que eu sou pequena, ceviche, né? Mas não é um prato do dia a dia, você não come na sua casa. É um prato mais... a gente está muito perto do mar, então a gente lá na praia, então, né, sai para almoçar, enfim, final de semana. Em casa, a gente tem vários pratos, tem 500 pratos típicos no Peru, né? Então, os pratos mais caseiros, muito à base de frango, né? Frango pelo preço também. E a gente gosta bastante, assim, acaba tendo vários pratos. Tem o ají de gallina, que é um frango desfiado com um molho à base de ají mirassol, com uma pimenta peruana e queijo meio cremoso, né? Come com batata e arroz. Aí depois tem o estofado de
pollo, que é, né, tipo um frango estofado, né, com Estofado verduras. é recheado, né? Não, estofado é, como fala? Como se fosse cozido. Quase, Sei. meio, não no molho, porque não é tão molhado, né? Ele mais base de tomate, cenoura. Depois tem pratos à base de peixe, também pescado ao macho. Mas eu acho que a nossa base, a gente também come muito arroz, muito arroz. E batata, né? Onde vocês comem mais arroz e feijão, a gente come muita batata e arroz. Não, feijão não é nosso prato do dia a dia, mas o arroz sim. E aí acompanha com, depende, né? Então peixe e frango é o que mais se come na costa, pelo menos. Você comentou que tem bastante coisa que a gente come aqui, que vocês comem lá, que é parecido, como a mandioquinha, o pirarucu, mais da parte da região amazônica. Mas também tem muita coisa diferente, pelo que eu percebi você explicando os pratos. Você precisou adaptar algum prato, alguma coisa para agradar mais o paladar do brasileiro? Olha, a gente tenta não entrar nesse ramo de tentar mudar o prato tradicional para agradar o brasileiro. Abrasileirar o prato, né? Isso, a gente não quer isso. Mas, às vezes, assim, por exemplo, não tem exatamente o mesmo limão que tem lá, né? Ou a pimenta muda. Mas, assim, a nossa receita é a tradicional, com os ingredientes daqui. Tem alguns ingredientes que até eu trago de lá, mas a nossa ideia é usar a receita mais tradicional, do jeito mais tradicional de fazer. E se tem algum brasileiro, não gosto de coentro, tal, a gente adapta o prato dele. Mas se você vai e pede um ceviche, é do jeito que tem que ser. O ceviche com coentro, com cebola, com limão, né, acidinho e tal. E não, a gente não entra nessa de pôr menos coentro, porque talvez não vai gostar. Não, aí adapta para essa pessoa, né? Sim. É meio diferente do que aconteceu com a comida japonesa, por exemplo, porque hoje em dia você encontra sushi com cream cheese, que é uma coisa só aqui do Brasil, praticamente, né? Sim, mas também você encontra o japonês super tradicional. Isso é o legal dessa cidade, eu acho. Você tem tudo o que você quiser. Dá pra ter de tudo, né? Pagando, né? Então, agora na sua experiência como chefe, assim, qual foi o prato que você acha, típico peruano, que você trouxe o brasileiro não conhecia e já gostou de cara, assim? Bom, aunque você ache estranho, o ceviche, eles não em todo lugar que conheciam. Na verdade, eu quando comecei, falei, eu vou mostrar para os brasileiros os outros pratos, para eles verem que não é só ceviche. Mas nem ceviche eu conhecia quando eu comecei a rodar com track, né? Então, assim, eu acho que é algo que quase todo mundo que experimentou, assim, sei lá, a gente foi até Americana, Hortolândia, e as pessoas provavam e gostavam, assim, era muito legal isso, né, que é um prato bem típico da minha cidade, então que eu sou muito fã e tenho muito orgulho, então eu gosto bastante. Aí depois, no restaurante, temos um espeto de coração de boi. É diferente, aqui a gente consome bastante de frango, de boi eu nunca ouvi muito. Eu sei, mas a gente consome bastante, mas assim, não é todo mundo que está disposto a experimentar, né? Então não é um prato que mais sai, mas quando a gente convence para experimentar, eles pedem de novo, assim, quando eles voltam, né, pedem de novo. É um prato que eles acabam gostando, mas assim, você ouve coração de boi e nunca comeu, acho que, né, fica meio estranho. Tem algum outro prato assim mais diferente que o brasileiro fica mais um pé atrás pra inventar, tipo o coração de boi? Bom, fora o coração de boi, não, assim, a gente não faz cuy, obviamente, aqui, porque acho que aí sim não ia vender mesmo. Mas fora o coração de boi, não, acho que os pratos são bem fácil de agradar, né? A gente trabalha com peixes e carnes, então não tem coisas muito assim, diferentes, como se você vai, sei lá, na Coreia, né? É uma coisa mais parecida, né? Só que a gente usa ají, né? Que é as nossas pimentas, panca, mirassol. A gente tem cancha, que é um tipo de milho. A diferença acaba ficando mais nos temperos mesmo, né? Nos temperos, no jeito de fazer.
É mais isso. Sim, é uma comida com bastante sabor, né? Agora, pra gente fechar, se você tivesse que resumir o Peru em um prato, esse prato é a cara do peruano, é a cara do Peru, qual que você colocaria? O ceviche, né? Eu sou fã. Com certeza. Sim, todo peruano gosta. E cada região, inclusive, né, eles até adaptam em algumas regiões. E qual que é a diferença do ceviche das várias regiões? Bom, tem o peixe, né? Na costa a gente usa peixe do mar, na selva mais peixe de rio. Normalmente é qual peixe que vocês usam na costa? A gente usa peixe branco, e aí depende do que esteja bom no dia, fresco, né? A gente pode usar corvina, linguado, mero, que é um tipo de peixe lá. Enfim, dourado, não? Tem uma infinidade. Qualquer peixe que estiver fresco e firme é o melhor peixe, não tem muito segredo. Então a gente usa esse. No norte do Peru, a gente não faz leite de tigre. A gente serve mais tradicional, né? O que seria esse leite de... O leite de tigre é algo que faz mais em Lima, por exemplo, que é um molho, você liquifica limão, cebola, alho, coentro, gengibre, salsão, peixe, caldo de peixe, sal e dedo de moça, não sei se eu falei. Liquifica tudo, peneira e parece um leite, mas não tem nada de leite, né? Aí é super forte, por isso que eles chamam de leite de tigre. Forte assim, como astringente, ácido, não? É muito bom. E isso coloca no ceviche, na preparação tradicional, mas aí você adiciona esse leite de tigre. E no norte eles não costumam usar? Não, no norte a gente não costuma usar. E também o ceviche lá no norte não é tão gelado como em Lima, né? Em Lima tem que estar muito frio. Em Piura é frio, mas não tão gelado. É uma temperatura ambiente. Sim. Aí, tem muitos tipos, né, de como fazer. Na serra faz também ceviche de truta, né? Na selva não come tanto ceviche, mas você pode achar mais ceviche de paiche, por exemplo, ou ceviche caliente, né? Que na grelha isso em Lima, inclusive, se cozinha o ceviche na churrasqueira, né? E às vezes põe até ají amarillo. Aí muda as pimentas, né? Tem charapita, ají limo, e o ceviche vai mudando, né? Aí em Piura também eles servem o peixe um pouquinho mais cozido pelo limão, né? Um pouquinho mais. Em Lima bem cru. Então tem algumas diferenças de acordo da região lá. Mari, muito obrigado pelo papo, gostei muito de conversar com você. Aproveite esse momento agora para falar do seu restaurante. Bom, o restaurante nesse momento está fechado, né, pela situação que a gente está vivendo. Infelizmente, né? Então, estamos passando por um momento mais difícil da história do nosso restaurante, né, com as portas fechadas e está difícil, né, para pagar. Pra todo mundo. As contas não pararam de chegar. Mas, bom, a gente ama nosso trabalho, a nossa equipe tem um pouco de tudo, né? Os brasileiros, os peruanos, mas a gente é super unido e estamos bem unidos nesse momento, esperando tudo isso passar, para a gente voltar a atender os nossos clientes, né, e fazer o que a gente mais gosta, que é trazer nossa culinária, nossa cultura e receber os clientes aqui no La Peruana. E quer que eu fale o endereço? Pode falar, fica à vontade. Tá, fica na Alameda Campinas, 1357, entre a rua Guarará e Alameda Lorena. Obrigada, viu, João? É isso aí, muito obrigado. Força pra você aí nessa pandemia de coronavírus que tá trancando todo mundo em casa. A gente vai ficando por aqui, agradece o ouvinte. João, desculpa, a gente tem delivery. Podemos falar do delivery, né? Pode. Então, estamos fazendo delivery, né, para tentar ajudar com os gastos da folha. Estamos nos aplicativos Uber Eats, iFood e Rappi. E também pode pedir, inclusive, pelo WhatsApp no 970-653794. Atendemos de terça a sexta,
das 6 da tarde às 10h30 da noite, e sábado e domingo das 12h30 do dia às 4 da tarde, e depois das 7 até as 10h30. É isso aí, ó, telefone passado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado ao ouvinte que escutou. Semana que vem a gente tá de volta. E mais uma vez lembrando, não se esqueça de seguir o @oficial Lugares pelo Mundo nas redes sociais. É isso aí, semana que vem a gente volta com outro podcast. Muito obrigado.